E aí, pessoal, os conflitos vão ficando mais sangrentos, as pessoas vão morrendo, né? E qual é a posição das Nações Unidas? Bom, as Nações Unidas, elas vão tentar intermediar um cessar-fogo, né? Só que esse cessar-fogo não vai avançar. E não vai avançar por conta dos Estados Unidos. E além disso, tem um episódio muito marcante, que é em abril de 2024, quando os Estados Unidos vetaram o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Então, foi uma votação realizada pelo Conselho de Segurança da ONU, né? Precisava de 9 votos dos 15, porque são 5 países que têm poder de veto: China, França, Rússia, Reino Unido e Estados Unidos. Foram 12 votos favoráveis, 2 abstenções e 1 voto contrário, que tinha justamente o poder de veto. Então, o grande e mais poderoso aliado de Israel acabou vetando o reconhecimento da Palestina como Estado independente. Então, esse é um episódio muito, muito emblemático, tá? E aí, entrando no ano de 2025, a gente vai ver que o número de mortos só aumenta, principalmente do lado palestino. E aí, no começo do ano, sai uma notícia muito chocante da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres, em parceria com a Universidade de Yale, sobre o número de mortos. Essa pesquisa, ela afirma que o número de vítimas na faixa de Gaza, de civis, crianças, mulheres, idosos, ele estava sendo subestimado. Então, essa pesquisa, ela afirma que, na verdade, o número de mortos já estava girando em torno de 64 mil pessoas civis, sendo que 59,1%, perdão, mulheres, crianças e pessoas com mais de 65 anos de idade. Tá? E há quem diga ainda que o número é muito maior, porque como Israel fez um pesadíssimo ataque aéreo, lançou muitas bombas, muitos imóveis na faixa de Gaza, apartamentos, prédios foram destruídos, e o povo palestino não tem equipe de resgate, não tem infraestrutura para procurar os corpos embaixo dos escombros. Então tem muita gente desaparecida, provavelmente ainda nesses escombros. Então esses números devem ser maiores ainda, né? Então a gente tem ainda uma tentativa de uma trégua, né? Então você já começa a ter a libertação de alguns reféns israelenses, tá? Aqui no fevereiro de 2025. Em março, né, o Hamas, através do seu Ministério de Saúde, havia afirmado que já havia mais de 50 mil palestinos mortos. Tá? E aí agora, em outubro, né, há poucos dias atrás, estou gravando essa aula aqui alguns dias depois do anúncio do acordo de cessar-fogo. No dia 10 de outubro agora de 2025, Israel e Hamas assinaram um acordo, um cessar-fogo no Egito, né? E aí esse acordo está baseado em quais pontos? Primeiro, o Hamas vai libertar os reféns israelenses. E libertou todos, né? Todos os israelenses foram libertados. Agora existe uma discussão, nesse momento que eu estou gravando a aula, sobre os corpos dos reféns israelenses, porque evidentemente que nós estamos falando aí de 2 anos, né? E nesse período alguns reféns israelenses acabaram morrendo nas mãos do Hamas. E aí Israel também exige a devolução dos corpos, para que as famílias possam vivenciar o luto, para que possa haver uma cerimônia religiosa, para que elas possam, né, passar por esse momento difícil, né, se despedir do seu ente querido. Em contrapartida, Israel vai retirar suas tropas da faixa de Gaza
e isso deve acontecer em 3 etapas, ou seja, não é de uma vez que Israel vai retirar todos os seus soldados da faixa de Gaza. Então, no primeiro momento, Israel já cumpriu essa parte do acordo, eles recuaram, né? Então, eles controlam ainda 53% da faixa de Gaza. E Israel vai permitir a entrada, e já está permitindo a entrada, de ajuda humanitária internacional. Então, remédio, água, comida, roupa, tá? Tem um ponto ainda que está em debate, que é justamente a deposição das armas do Hamas, né? Isso aí não está muito claro, porque os Estados Unidos e Israel exigem que o Hamas abandone a luta armada. O Hamas falou que só vai abandonar a luta armada quando tiver um exército palestino, um exército nacional palestino, uma força regular, ou seja, que haja um Estado palestino, porque para ter um exército regular você precisa ter um Estado, né? E é um ponto de discórdia que, por exemplo, já houve ameaça do Trump, já houve ameaça do Netanyahu, que, por bem ou por mal, o Hamas vai ter que entregar as armas, né? E uma ideia é que a faixa de Gaza seja governada por um órgão transitório temporário e que seja formado por tecnocratas palestinos e supervisionado por uma junta de paz, liderada e presidida por Donald Trump, e também pelo ex-primeiro-ministro britânico Tony Blair, né? Então você vai ter aí um olhar internacional sobre a administração da faixa de Gaza, tá? Em algum momento, que ainda não está claro, porque não foi discutido isso, essa junta da paz, esse órgão transitório da administração da faixa de Gaza, ele passaria o poder para a Autoridade Nacional Palestina, né? Que é conduzida pelo Fatah, que eu já expliquei lá atrás algumas características desse grupo palestino, que é o grupo que está hoje sediado na Cisjordânia. Tá? Tranquilo, gente. Espero que tenham entendido aí. A caminhada foi longa, né? Porque tem muitos detalhes, são muitas questões. Mas eu espero que vocês tenham compreendido toda a essência desse conflito, né? As rivalidades entre judeus, entre palestinos, as rivalidades dentro da própria comunidade palestina, né? As ideologias presentes. Tá? E vale ressaltar que esse é um assunto fortíssimo para aparecer nos vestibulares. Ok? Um grande abraço e até mais.